Olá, alunos e alunas. Eu sou a Maria Angélica, novamente aqui, professora do atendimento educacional especializado anos finais. Hoje, na aula da professora Janete, de língua portuguesa do 9º ano, nós vamos falar sobre opinião e argumento. Aqui, pessoal, só para exemplificar um diálogo, não vou discutir. Essa é a minha opinião. Opinião não se discute, tá? Isso aqui é só um exemplo, nós vamos agora falar sobre isso, tá? Essas frases, apesar de frequentemente ouvidas no cotidiano, não são adequadas ou válidas quando dizem respeito ao texto dissertativo. Na dissertação, embora a opinião seja pessoal, livre, o enunciador precisa fundamentá-la, ou seja, apresentar argumentos que a justifiquem. Não é simplesmente o que eu penso. Então vamos lá, Opinião é uma maneira de pensar, de ver, de julgar um ponto de vista que seja adotada, uma ideia, teoria, uma tese. O argumento é uma prova, é um recurso para convencer alguém ou para alterar a sua opinião. Para argumentar, podemos elaborar raciocínios lógicos e recorrer a exemplos, fatos, dados estatísticos ou argumentos de autoridades, que nós vamos ver cada um aqui agora. Olha aqui um exemplo de raciocínio lógico. É um processo de estruturação do pensamento, de acordo com as normas da lógica, que chegamos a uma determinada conclusão. Olha aqui o exemplo, Esse é um exemplo de comprovação do raciocínio lógico. Os córregos de nossa cidade são poluídos. Todos eles desaguam no Rio Belezas. Portanto, o Rio Belezas está poluído. Olha a conclusão aqui, pela lógica. Esse é um exemplo de comprovação do raciocínio lógico. Agora, um argumento por exemplificação. Consiste num breve relato que comprovam a tese defendida. Exemplo de comprovação por exemplificação. Olha aqui. Aqui está falando sobre a violência, A violência está muito grande. E aqui, é uma declaração de Astemar Castro. Ele é presidente da Associação Brasileira de Clube da Melhor Idade, que são dos idosos. O exemplo. No ano passado, Raimundo Vieira dos Santos, de 72 anos, foi encontrado abandonado em um cativeiro doméstico e dormindo em um colchão velho e sujo. O resgate foi realizado pelo Ministério Público após denúncia de vizinhos. Segundo ele, não havia lugar para ficar. Então, aqui é um exemplo de um fato, de uma realidade. Olha aqui, fato, exemplo. Aí tem outros exemplos, em caso vocês continuem, lendo. Agora nós vamos aqui, argumentos de provas concretas. O que é? Consiste no uso de dados estatísticos, documentados ou fatos notórios de domínio público, de conhecimento público, para comprovar a tese exposta. Exemplo de comprovação com dados concretos. Vamos lá. Aqui, o tema é agricultura familiar, tem um peso importante para a economia brasileira. Com um faturamento anual de 52,2 bilhões, caso o país tivesse só a produção familiar, ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial, entre os maiores produtores de alimentos. Olha aqui. Isso aqui tem dados, olha lá. 52,2 bilhões,
São todos dados, que não são opiniões apenas. Tá? Aqui. Quando se soma a agricultura familiar com toda a produção, o Brasil passa de 8º maior para a 5ª posição, com faturamento de 84,6 bi por ano. Então, nós temos aqui informações, dados, certo? Agora nós vamos falar sobre argumento de autoridade, que consiste em justificar a tese com ideias ou dados emitidos por pessoa ou instituição de reconhecida competência no tema. Vamos lá. Ao utilizar o argumento de autoridade, o emissor revela o domínio do tema, ou seja, revela ter estudado o tema e refletido sobre o que especialistas dizem dele. É fundamental, no entanto, ter certeza da competência e da credibilidade da autoridade citada. Olha aqui um exemplo. Há um ano, um relatório de 20 entidades da sociedade civil já alertava para esse risco, caso o governo brasileiro prosseguisse cortando verbas de políticas sociais como o Bolsa Família. É um argumento de autoridades. Em entrevista à agência pública, o economista Francisco Menezes, olha lá, ele é um pesquisador do IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Aqui seria a citação dessa pessoa, né? A autoridade aqui, da Action Aid Brasil e que fez parte da equipe que elaborou o documento. O que ele disse? Disse que a advertência sobre a volta do país ao mapa da fome já é quase uma certeza. Então aqui um argumento de autoridade porque usou dados de uma pesquisa, né, feita por Francisco Menezes. Então, o Francisco Menezes foi citado. Ele tem o domínio, conhecimento, estudou, pesquisou. Então, está aí um exemplo de argumentos de autoridade. Pessoal, eu agradeço novamente a presença de todos. Continuem em casa, tentando ler com a família. Não desistam, tá? O slide ele pode ter ficado um pouco grande, mas a família em casa ajuda vocês, tá? Para ler, porque são coisas fáceis de entender. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, com o professor pelo WhatsApp. E não esqueçam de mandar as fotos. Até mais, um abraço.